Luísa, começando mais um Chablau de domingo? Sim, porque hoje, 4 de maio, não se fala em outra coisa além de Star Wars. E aqui vai ser a mesma coisa. Só que eu não vou falar sozinha, né? Pra decupar todo esse universo, a gente traz quem sabe do assunto, quem tem demanda pra falar 5 horas seguidas se deixar. Tô aqui com o João Jedi e o Forlani. Tudo bom? Uhul, bem-vindos. Obrigado pelo convite. Claro, com certeza. Gente, tanto assunto pra falar, sem nem como começar. Então, eu queria entender de vocês como começou o universo de Star Wars na vidinha, assim, de vocês. Mais velhos, por favor. Você tava lá na estreia? Tipo, não tava porque eu era muito novo. Bebezinho, mas quase isso. Eu não lembro, assim, eu não tenho uma memória do primeiro filme que eu assisti, mas eu tenho uma memória de Retorno de Jedi, estreia da Manchete. Acho que essa é uma das memórias que eu tenho, assim. Mas eu não tenho exatamente do primeiro filme que eu assisti, se foi no cinema, se foi em casa. Muito provavelmente se foi em casa, num VHS da vida. Mas enfim, é parte da vida desde sempre. Quando eu era pequeno... Ah, sim, as memórias se misturam também, né? Eu lembro claramente do trailer da edição especial de 97. E aí, até hoje, eu não sei se eu vi a edição de 97 no cinema ou... Posso te falar? Nessa época, em 97, eu tava trabalhando na 89. E 89 era parceira para fazer o relançamento. Eu fui assistir todos os filmes no cinema. Olha aí, você foi e você tava. Eu não. E onde ele tá hoje? Eu tinha o quê? Olha só, olha o ciclo tá agora hoje? está completo. É? E aí você voltou agora pra falar sobre Star Wars. Sim. E eu não lembro se eu vi realmente no cinema, eu acho que não, eu vi só o trailer. Mas no cinema mesmo que eu tenho recordação foi o Ameaça Fantasma, episódio 1, 1999. Sim. Que minha mãe era muito fã e aí acabei indo e acabei seguindo, não parei mais. Essa é uma das poucas pré-estreias de meia-noite que eu fui. Mas você foi aqui no Brasil? Aqui em São Paulo. Teve membro do Conselho Jedi Rio de Janeiro que comprou a pré-estreia de Nova York, foi pra Nova York pra assistir. Pra vocês terem um choque assim de realidade, eu não era nem nascida nessa época aí. Nossa, peraí. É isso Enfim, aí, né? mudando de assunto. Pula. Vamos próxima. Vamos pra polêmica, assim, como que vocês enxergam, assim, que tá a franquia Star Wars hoje? Vai lá. Rapaz, não, brincadeira. Hoje temos Andor. Temos Andor, temos o relançamento do episódio 3, Vingança dos Sith, que tá aí como... Chegar lá. Uma das coisas mais vistas semana passada, né? Exato, é o segundo maior relançamento da história. Tá abaixo de Rei Leão. Então, Star Wars acho que tá... Eu ia dizer que tava voltando pro topo, mas pra mim nunca saiu. Eu sou tendencioso, né? O que eu posso fazer? Mas a gente tá num contexto muito bom de Star Wars porque a gente tá com materiais muito sólidos, né? Andor, particularmente, é algo que a gente gosta muito, eu e Forlani, né? Desde a primeira temporada, que teve indicação ao Emmy, uma história super sólida, e agora, com a segunda temporada, a gente tá vendo uma conclusão de uma história que se amarra com um filme que a gente gosta muito, que é Rogue One. Então, eu vejo Star Wars a bons caminhos, principalmente que vai ter a volta de Star Wars nos cinemas muito em breve. Mesmo assim, as séries que muita gente criticou, tipo Acolyte, a gente vê problemas, mas, cara, tinha um caminho muito bom ali, tinha ideias boas que davam para ser aproveitadas. Infelizmente, o hate foi maior, o lado sombrio da força aí prevaleceu e a série foi cancelada, mas tinha muita coisa boa ali. A gente tem a própria animação Visions, que tá vindo com a terceira temporada, quer dizer, tem muita coisa boa sendo lançada de Star Wars, que eu acho que acaba sobrepondo as coisas que não dão certo. E eu gosto de pensar em Star Wars como um escape mesmo, porque tem um lado do fandom de Star Wars, como o Forlas falou, de uma galera que acaba levantando muito hate pra... Beleza, não agrada, mas também não precisa exagerar, sabe? Se eu vou assistir Star Wars, eu assisto pra me divertir, nunca pra ir pra esse lado sombrio da força de falar mal e me estressar com Star Wars. Se eu quiser me estressar, eu ligo o jornal, pô. Assistir o futebol, né? Liga o Aí jogo do é Corinthians. você no jogo do Corinthians. Apesar de que o Vitória também não tá muito bem, não. Eu amei que vocês mataram 5 assuntos que eu já ia falar direto. Desculpa aí. Mas vamos ir por partes. Vamos por partes. Queria entender, tipo, da visão de vocês, como fãs, né? Se vocês acham que essa era de muito lançamento que teve seguido, assim, Sim. que veio até, inclusive, da Marvel, que muita gente reclamou, né? Que a qualidade caiu com a demanda alta. Vocês acham que tá numa era, assim, meio saturada? Ou eles estão conseguindo se reinventar um pouquinho com as críticas até? Esse realmente um problema, né? Se você vai pegar até
com relação a produtos. Tipo, tinha produto que era raro de você achar, sei lá, um Darth Vader, um sabre de luz, sabe? Alguma coisa assim, que você tinha que, cara, ficava ali guardando a sua grana na hora que chegasse, sei lá, numa CCXP ou em algum evento especial, você ia conseguir comprar aquilo. Hoje em dia você acha em qualquer lugar. Então, assim, você tem muita oferta e não necessariamente a demanda está conseguindo acompanhar isso, né? Não necessariamente Star Wars está conseguindo conquistar novos públicos com esse tanto de coisa que está acontecendo. Hoje, né, durante muito tempo, principalmente entre o episódio 7... entre o episódio 6 e o episódio 1, né, o final da trilogia clássica e a trilogia prequel, você teve um hiato muito grande. Então, assim, naquele momento tava todo mundo esperando. Pô, eu lembro de ficar horas esperando carregar um quick timezinho desse tamanho para assistir o primeiro trailer do episódio 1. Então, quer dizer, você não tem mais essa vontade gigantesca de assistir alguma coisa nova de Star Wars, porque o tempo todo tem alguma coisa nova. Isso serve não só para Star Wars, mas serve também para Marvel, enfim, para várias grandes franquias aí. Isso sim é um problema. É um problema porque você assim, mesmo como a música hoje em dia, né? Você é muito fácil. Eu lembro de ficar esperando um lançamento de um disco novo. Hoje em dia você não tem mais essa ansiedade toda, né? Para, sei lá, um disco novo do Titãs, enfim, do que quer que seja aí. Isso é ruim para a cultura pop como um todo, né? Você perder essa ansiedade, assim. São poucos os filmes ou séries hoje em dia que conseguem ter essa atenção nossa. Eu acho que o produto de Star Wars que começou e parou um pouco a abrir novos públicos, né, a trazer novas pessoas para a saga, foi Mandalorian. Sim. Porque The Mandalorian acabou abrindo as porteiras por conta do Grogu, né, o Baby Yoda. Chamou muita atenção, veio num período em que Star Wars tinha acabado a trilogia sequel, acabou numa baixa, né, muita gente não gostou do episódio 9, infelizmente me incluo aí. Teve gente que gostou? Teve. Deve ter, sempre tem gente que gostou, mas não me incluo, apesar de eu ter visto 8 vezes no cinema. Mas... Que bom que você não gostou. 8. Você odiou a esse nível? Eu participei de uma promoção. Certeza, é isso? Então, eu queria ter certeza. Não, a culpa na verdade é da CCXP, porque eu participei de uma promoção lá da CCXP com o cinema pra quem vendesse mais ingressos do episódio 9 ia ter acesso ao painel no palco Thunder. Aí quem foi que vendeu no Brasil fui eu. Né? Nem sonhava em trabalhar no Omelete na época. Foi piorando ou melhorando o filme a cada assistida? Eu não quero falar sobre isso. Não, foi ficando... Passou. Assim, eu tive a aclimatação, né? E depois você tem a aceitação, então tudo deu certo no final. A luta inteira você sentiu. Exatamente. Mas eu acho que Mandalorian... Fechava o olho em algumas horas, né? Tipo, na hora de certos beijos, assim. Não vamos falar de Reylo, não. Não, Reylo não. Mas, voltando a Mandalorian, eu acho que Mandalorian acabou vindo no momento de Star Wars que tava, né, um pouco mais em baixa por causa do episódio 9. E veio também no momento em que a gente estava entrando no período de pandemia. E aí, quando a gente entra na pandemia, novos públicos buscam novas coisas para assistir. Muita gente deve ter maratonado Star Wars no Disney Plus. E aí vem The Mandalorian como esse produto que acaba introduzindo a saga para novas pessoas e que querem saber mais e entender, preciso assistir todos os filmes para assistir Mandalorian? Não necessariamente. Então já abriu um pouquinho mais disso. E o Jon Favreau, que é o showrunner, diretor de The Mandalorian e agora vai dirigir o The Mandalorian Grogu, na entrevista que ele deu pra gente na Star Wars Celebration, ele falou que o novo filme vai ter um pouco dessa característica, de pegar novos públicos e também de trazer uma audiência um pouco mais nova. Uma coisa curiosa que eu vi nas entrevistas mais recentes do Favreau, ele tá falando do Baby Yoda, né? Eles, largaram mão de falando, não, chama Grogu. Não, é Baby Yoda mesmo. Porra, é o nome que tá todo mundo falando, né? Tem que pegar o nome certo, do povo. Né? Total. Tem que pegar o nome que o povo aceitou. Por mais que o nome do personagem seja Grogu, Baby Yoda, trademark, copyrighted, o povo chama de Baby Yoda. Sabemos que na história não é o mesmo personagem, mas a voz do povo é a voz da força. Né? Sim. Legal que você falou de geração, porque também eles estão investindo em uma ampla, assim, né, variedade, que nem tem Skeleton Crew, que é meio infantil. Teve o Visions também, ali, meio a galera do anime. Na minha época, era o Clone Wars que tinha saído. Sim, não sei o de vocês, era ali o
o Star Wars de 1930, como que era o... 1930. em preto e branco. Guerra Civil, naves partindo de uma base secreta. Mas vocês acham que, assim, vendo talvez a reação da galera jovem, isso tá servindo pra atrair? Ou vai ser talvez o de sempre? Pegar os clássicos e introduzir Star Wars pra nova geração dessa formato? Acho que assim, uma das coisas que tá chamando a atenção, você pega, por exemplo, Andor, que conseguiu fazer isso muito bem, apesar de pegar, que eu gosto, né, tá? Aí falando de gosto pessoal, é pegar algo que tá já numa linha temporal que é canônica e trazer coisas novas. Acho que essa é uma das coisas que melhor tem funcionado em Andor. Então, assim, isso é bem-vindo. Acho que é a mesma coisa com o próprio Visions. Também pegar coisas que a gente sabe que fazem parte de alguma forma do universo Star Wars e trazer visões diferentes, né? No caso do Visions, até por causa disso o nome também, de explorar visões bem pessoais dos criadores que estão fazendo ali as animações. Então, eu acho que e assim, a gente tem projetos justamente que prometem fazer isso, né? Que prometem visitar galáxias ainda mais distantes do que a gente já conhece até agora. Tipo, a gente esqueceu um pouquinho só da linha temporal dos Skywalker, né? Sim, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que de fato tem Star Wars para todo mundo. E é uma pena que uma parte dos fãs esqueçam disso, né? O George Lucas, ele começou Star Wars sempre dizendo, né, que Star Wars era para crianças de 12 anos de idade. Ele falava boneco, isso, né? Vender boneco, é para criança e tal. E de fato ele começou Star Wars dessa forma. Mas ao mesmo tempo, os fãs e o público no geral tem que lembrar que esse público cresceu, né? Esse público envelheceu. Então, é legal a gente ter diferentes Star Wars, diferentes guerras nas estrelas para diferentes públicos. Porque a gente tem um público de 70 que cresceu, tá bem mais velho, idoso, o que seja. A gente tem um público das prequels que millennial, né, ali no meandro. Tem a galera 2000 para cima que talvez tenha crescido com a trilogia sequel. E é ideal a gente fazer Star Wars. A gente é ótimo, né? Tô trabalhando na Lucasfilm agora. A Lucasfilm fazer Star Wars para diversos públicos, porque senão não tem uma manutenção das gerações, né? A história não perdura, a história não segue em frente. E quando a gente sempre retorna para a saga Skywalker, sempre retorna para aquele período, é muito bom, porque a gente se sente agraciado por aqueles personagens mais uma vez, mas acaba sendo uma limitação, porque aí a história não anda, a história não gira para outros momentos, para outras galáxias e afins. E é um universo gigantesco, né? Tem livros, tem videogame, tipo, tem um monte de coisa ali que, enfim, já foi, inclusive, criada, né? Que você pode usar. E só complementando o que o João estava falando, assim, por exemplo, lá em casa, eu já teve CCXP que a Liz foi de Rey, entendeu? Tipo, funciona, né? Aquilo para novos públicos. Liz é minha filha, ela tem hoje 13 anos, tipo, ela vai desde pequenininha, acho que ela tinha uns 3 na época, assim. Então, quer dizer, funciona muito ter esse público novo, né? Não teve nem opção, né? Do que ela ia gostar. Teve. Escolheu certo. Mas assim, essa questão de público novo e também tentar contar outras histórias, queria voltar um pouco para Acolyte, porque foi doloroso. Para mim foi um pouco doloroso o cancelamento. Tanto pela questão do potencial, né, de ter sido jogado de fora, assim, quanto pela reação que as pessoas tiveram. O que vocês sentem que, assim, faltou para essa série conquistar o público? Eu penso que Acolyte, infelizmente, acabou caindo no buraco negro das opiniões da internet. Não vou isentar a série de, sim, falhas de história, de roteiro, que, se fosse em outro período, eu acho que certa parte do público teria relevado mais. Apesar de que, se a gente for fazer um retrospecto aí para quando saiu a trilogia prequel, o George Lucas, ele apanhou um bocado aí. Ah, caramba. Né? Ele de críticos, de fãs. Né? Mas não de bilheteria, né? Não de bilheteria, mas eu lembro até hoje de um documentário, se não me engano, que foi feito por fãs, que é sobre como o George Lucas destruiu Star Wars. Sempre. Por causa da trilogia prequel, sabe? Ou era o filme Fanboys, que é a história de um grupo de fãs que quer roubar o episódio 1 para um amigo doente assistir antes de morrer. E aí o filme
spoiler do filme, mas o filme termina com eles no cinema, né? Depois, enfim, de tudo, eles sentam pra ver o filme, um olha pro outro e fala, pô, se o filme for ruim? Sabe? E acaba. Então, assim, existia esse espectro de que a trilogia prequel era Star Wars, mas não era o Star Wars que o fã queria ver. Não estou dizendo que Acolyte era dessa forma. Mas, novamente, certas falhas da história poderiam ter sido relevadas se fossem ou de outra forma, ou se fosse feito até, sei lá, se fosse um showrunner homem, será que isso teria sido relevado, sabe? Se não tivesse uma protagonista com duas mães. Um protagonista de ascendência coreana, né? Um coreano, na verdade, um coreano de fato. Não há protagonistas brancos em The Acolyte, enfim. Houveram várias questões em The Acolyte que reforçaram um discurso de muito ódio pra cima da série. Mas a forma como a série também foi contada em alguns momentos foi falha. Não levantou o potencial, não acompanhou o potencial que poderia ter acompanhado, sabe? E isso acabou prejudicando ainda mais. Mas eu também fiquei chateado com o cancelamento, né, da segunda temporada, porque faltou uma história ali a ser contada, que era de Darth Plagueis, que era a questão da profecia e da ascensão dos Sith, que agora eu não sei se a gente vai ver mais em outro material. E se a gente for ver, que seja tratado, pelo menos, eu acho que com um pouco mais de carinho, porque quando a gente compara algumas produções, né, Andor, por exemplo, que tem um orçamento até parelho com The Acolyte, tem um design de produção e um cuidado que quando você coloca as duas, você fala, pô, Acolyte realmente deixou a desejar nesse sentido, sabe? Nossa, pesou o clima aqui, fiquei bem triste. Nossa, É porque eu lembro, porra, foi um momento ali que o pessoal tava... A gente tá em luto ainda. Então. Mas vamos falar de coisa boa. A gente falou muito de séries, querendo ou não, mas o Star Wars do cinema tá com coisa vindo por aí. Vamos chegar lá. Você tem seu momento pra você falar do Japão. Eba. Mas eu queria saber o que vocês esperam nos próximos lançamentos, que tá vindo aí filme da Rey, né? Tem o filme do Mangold sobre a origem da força, Mandalorian e o Grogu. O que vocês acham? Essa fase aí parece que tá sendo promissora. E Folane, eu falo disso o tempo todo, vai. Quero ouvir você. Cara, o que eu menos me interesso ali é o filme da Rey. Pior que eu não, concordo. assim, eu até gosto da personagem, mas a coitada da Daisy Ridley não acertou uma depois que ela saiu de Star Wars. Tadinha. Ou desde que ela entrou, talvez. Enfim. Tadinha. Cara, ela é um amor, mas é só a verdade, né? Tipo, ela não conseguiu, enfim, acertar muito, não. Mas... E até por ser a continuação, né? Que a gente tá falando aqui continua sendo Skywalker ainda. Os outros eu tenho mais curiosidade. Eu acho que o que eu mais estou empolgado para ver é o do James Mangold. Porque a gente tem algumas histórias do universo expandido Legends, né? Que não é mais canônico na linha do tempo de Star Wars, que contam a origem do Jedi, a origem da Força e o início desse embate contra os Sith, né? E são histórias que, assim, são meio bagunçadas. Até pro Legends, são meio, tipo, é uma série de pirâmides nave que decolou e atraiu sensitivos à força. Um negócio meio, sei lá, não gosto, acho meio doido. Então eu acho que agora ele pode pegar e contar a história, a origem dos Jedi de uma maneira que a gente não viu nesse universo expandido Legends e fazendo sentido com o que a gente tem atualmente, né, no canon. Então, eu acho que tem um discurso legal aí, uma história boa a ser contada. Sobre o filme da Rey, a minha opinião é de que tá cedo. Eu acho que ainda dava pra ter segurado mais tempo pra ter um filme da Rey, sabe? O corpo da trilogia sequel ainda não esfriou. Deu um ranço ali que você fica tipo, porra... Porque se você olha pra trilogia prequel, tipo, o tanto de gente que tá indo aos cinemas hoje e aplaudindo pra caramba, mostra que com o tempo você vai vendo, cara, que aquilo era legal. E assim, eu preciso dizer, quando eu saí dos 3 filmes da primeira trilogia, eu não saí nenhum, eu saí puto. Tipo, do episódio 9 eu saí. Do episódio do sequels ou do prequels? Do prequel. Do prequel, tá. 1, 2 e 3. Tipo, não saí. Tipo, eu não achei que nenhum ali era maravilhoso, mas assim, sempre foi muito divertido. Você saiu puto do 9? A do 9 eu saí. Como não? Como não? Eu saí meio tipo, não, eu tenho que ver de novo pra ter certeza. Foi lá, mas 7 vezes. 8 vezes. Foi. Acontece, gente. Só pra fechar essa parte, assim, de momentos atuais, um bate-bola bem rapidinho. Qual que vocês acham que foi o maior acerto de Star Wars nos últimos anos e o pior? Dave Filoni. Calma, o Dave Filoni é o pior ou melhor? Eu fiquei confuso. Tá.
Pra mim não conta, ele já tava lá na época do George Lucas. É? Não conta não, ele já é padawan do George. Você acha que não é recente, é isso? Não é não. Não, é isso que você tá falando. Que Exato. ela perguntou acerto recente. Não é então, não. O problema é o Pode ser recente. geral Ele é um também. acerto. Ele é um É mais acerto, polêmico. ele é um acerto. Mas você acredita que agora tem hater do Filoni? Não, gente. Tem gente que diz, não, Sem mas inveja. não sei o que lá, o Dave Filoni, lá vai o Dave Filoni recontar coisa dos quadrinhos. Tem hater de tudo. No fã de Star Wars é complicado. Falo por mim, inclusive. Mas pra mim, Andor. Andor, pra mim, é o melhor acerto de Star Wars dos últimos anos. Eu brinco muito no meu canal, né, Diário Rebelde, dizendo que Andor é a melhor coisa de Star Wars desde 1977. Então, apesar de que Mandalorian também tá ali nos acertos. E erro, eu diria que é o fato da trilogia sequel não ter tido uma visão única pra contar a história. Sim. Sabe? Precisava de uma história única contada por esse grupo seleto, já selecionado, e não trocar o pneu com o carro andando, sabe? Que foi o fato da gente ter 3 diretores que acabaram sendo apenas 2 por causa da demissão do Colin Trevorrow, né? Nem demissão, só cancelaram a parada, né? Então, o fato das sequels não ter essa visão única, que o George Lucas era essa visão única nas prequels e também nos originais, né? Fez com que, infelizmente, os filmes não tivessem uma história coesa, eu acho. Tentando acrescentar aqui alguma coisa, sim. Enfim, é inegável tudo isso que você falou. Tem um outro erro também que se chama Solo. Não. Solo é bom. Minha parte de falar agora. Vixe, Eu concordo Vamos. com Forlani. Vem. Não, o solo é ruim, cara. Para com isso, meu. Não O solo é muito ruim. Aquilo é um erro. E de acerto, além desses que o João já trouxe. Use the Force. Cara, eu Visions eu gosto, mas eu não vi a segunda temporada ainda. Então, quer dizer, eu gosto, mas não a ponto de correr pra assistir a segunda temporada. Nossa, tá difícil, parece que não tem nada. Não, eu posso. Não é isso, é que o João já falou. Eu posso trazer mais, hein? Eu tenho mais acertos aí, mas sou tendencioso. Eu acho que Endor realmente é um ponto fora da curva. Vou trazer um erro. A forma como o Obi-Wan Kenobi foi conduzida. Eu ia falar isso, Obi-Wan não gostei. E eu gosto, tá? É. Eu gosto de Obi-Wan Kenobi pra caramba, mas eu sei que o potencial da série não foi atingido. Sim. O que a gente discutiu bastante lá no Omelete é isso, né? Obi-Wan podia ter sido uma história muito melhor justamente se tivesse fugido da maldição do Skywalker, digamos assim. É isso, cara. Tem uma galáxia inteira pra você fazer coisas e você vai contar a história justamente de uma coisa que a gente já conhece, já sabe onde vai dar, entendeu? Em Obi-Wan Kenobi tem um livro que também não é cânone mais, que é quase uma história de faroeste do Obi-Wan lá com os Tusken Raiders, com os fazendeiros de umidade de Tatooine. Não dizendo, não, tinha que ser assim, tinha que ser assado, mas existiam histórias que poderiam ter sido contadas com Obi-Wan que não necessariamente dependiam da existência do Darth Vader. E se depende da existência do Darth Vader, por que não botar isso no cinema, que é a casa de Star Wars, sabe? Outros acertos. Toda a Galaxy's Edge nos parques da Disney, que é maravilhoso. Sim, infelizmente o hotel não, né? O hotel acabou... Mas enfim. Mas o Galaxy's Edge sim, Batuu, Star Wars Rebels a animação, recomendo, se você ainda não assistiu, assista. Participação de Thrawn, Almirante Thrawn. Grande Almirante Thrawn, retornando aí também pra Ahsoka. Então, realmente, tá... Assim, Star Wars tá num bom caminho. Tamo bem. Eu considero sim, que a gente tá numa jornada legal. Quer dizer, jornada não, que jornada nas estrelas é outra franquia, falou né? o nome do concorrente. É outra franquia. João, seu momento. Star Wars Celebration. Estava lá. Brilha. Tem quanto tempo aí de programa? O dia inteiro, só vamos. Se quiser contar assim, cheguei no fiz check-in tal horário, fica à vontade. Cara, Vamos lá. eu acompanhei de redes sociais. Mas já é um negócio assim, fica, puta merda, que bagulhão. Como que é estar lá sendo o João Jedi? É complicado, né? Que a gente tem que ter o equilíbrio entre o fã e o profissional. E às vezes é impossível dissociar das duas coisas. Mas desde que eu fui para minha primeira Star Wars Celebration em 2022, com o Forlani, inclusive, a gente estava lá junto, eu percebi que eu não posso mais faltar para nenhuma. Porque é muito surreal a energia de você estar entre fãs de Star Wars. E
o que a gente falou no início do programa, do fã que é, né, tipo, hater, sabe? Que fica hateando a saga e falando daquela forma sobre qualquer produto que ele não gosta. Essa galera não vai pra Celebration. Sim. Essa galera não tá lá. Lá é a galera coração. É a galera que vive Star Wars da maneira certa. Critica quando tem que criticar. Exalta quando tem que exaltar. Mas no todo é o sentimento de celebrar a saga. Independente se a gente gosta de uma coisa ou não, sabe? É o sentimento de você comemorar ser fã daquilo com outras pessoas que também são fã com você. Então, o legal da Celebration pra mim é conhecer gente do mundo inteiro. Eu fiz amigos no Paraguai, em Dubai, sabe? No Japão, Inglaterra. Eu tenho amigos agora em vários países por causa da Star Wars Celebration, por causa desse sentimento de compartilhar a saga com outras pessoas do mundo inteiro. E que quando você vai viajar, você visita lugares, né, e vai conhecendo locações que fazem parte, né, de Star Wars, mas foi isso quando você foi lá para Londres, por exemplo. É verdade, é bem lembrado. Quando eu fui na Star Wars Celebration Europa, em Londres, eu saí de uma festa, né, daquele jeito, das pessoas... Como as pessoas saem de festas, né? Feliz, à meia-noite lá da Inglaterra. E aí eu encontrei com um grupo de poloneses, estávamos andando para pegar o nosso transporte por aplicativo ali, e eles falaram, vamos tirar uma foto aqui. Eu falei, por que vamos tirar uma foto aqui? E eles, você não tá reconhecendo? Não, olha em volta. Eu olhei em volta, era basicamente um cenário de Andor, onde foi gravada a primeira e também a segunda temporada, né? Que era o cenário lá do Bureau de Segurança Imperial. Então... Você estava em Coruscant. Em Coruscant, foi. Achou que estava em Londres, mas não. Não. E tem várias partes de Coruscant em Londres e vice-versa. Enfim, são momentos que a Star Wars Celebration proporciona. Aí as pessoas podem achar até que o mais legal é ver os atores, atrizes. Assim... É muito legal, é especial demais. A gente viu o John Williams, né? Foi. Surreal isso aí, gente. Nossa, foi. E aí as pessoas devem se perguntar, Com Harrison Ford. Então, por que o João Jedi gosta de Obi-Wan Kenobi? Pô, eu vivi o melhor momento da minha vida por causa da série Obi-Wan Kenobi, sabe? Que foi entrevistar o elenco, foi a gente ver... Caiu o Pix, então. Caiu o Pix. Mas foi tipo, véi, a gente assistiu o John Williams executando lá, regendo o tema do Obi-Wan, Indiana Jones e também Marcha Imperial, sabe? Surreal. Foi muito, a gente chorou pra caramba. Eu vi o Forlano chorando. Chorou. Não tem como, cara. John Williams. Tá errado? Mas assim, ele tem toda a parte de celebração, mas também teve muitos anúncios. Muita coisinha ali, né, pra dar um agradinho pros fãs. Vocês acham que eles seguraram muita coisa? Tem algo que foi, assim, novo, que foi, putz, isso aqui eles estão revelando porque vai ser um boom. Ou não, foi mais xoxo, só pra dar um... Opa, estamos aqui, mas estamos segurando ainda. Pessoal bem treinado, né? Eles são. Rapaz, media training ali, viu? Tentei arrancar umas coisas. Mas eu acho que o que eles talvez já divulgaram pra gente ficar empolgado, talvez eles confiem muito na qualidade, é a série animada do Darth Maul. Que é Maul, Senhor das Sombras, se não me engano. É Lord of Shadow, Shadow Lord, uma coisa assim. E a série... Eles já mostraram um trailer pra gente, a série só vai ao ar em 2027. E não divulgaram o trailer pro público. Não foi, só a gente viu. Eu achei que foi apressado deles divulgarem o Histórias do Submundo, que é a série que vai estrear. Estreia hoje, inclusive, 4 de maio. Tá estreando Histórias do Submundo, nova série animada de Star Wars. Eu achei que eles podiam ter divulgado, anunciado na Celebration. Eles anunciaram 2 semanas antes, e aí na Celebration a gente assistiu um episódio. Então acho que eles podiam ter, sei lá, encorpado o anúncio por lá, mas talvez não quiseram, né, diluir com os outros, então seguraram. E um outro que eles resolveram, eu acho que eles resolveram só falar mais porque... tava tendo muito rumor, tava tendo muito vazamento sobre isso, é a questão do filme lá do Ryan Gosling, né? Estrelado pelo Ryan Gosling, com o Sean Levy. Exato. E é o Star Wars Starfighter. Agora eles divulgaram um título, confirmaram o Ryan Gosling. Esse aí foi da internet, o pessoal tava... Já tinha, né, rumor há um tempão. O pessoal, será? E não Quando tava... ele apareceu lá, naquele vídeo, foi nossa. Foi massa. E esse filme não tava na... Kenobi. I'm just Kenobi. Desculpa, é mais forte que eu. A força é forte em você. Enfim, não tava lá na lista que ia ser falar sobre isso. É isso. Não tava na lista de filmes anunciados na Celebration 2023. E foi uma penca de filme anunciado. Foi do Filoni, da Rey com a Shamina Bettinoy dirigindo, James Mangold e o do... Não, esse Taika Waititi é outro que tá...
Ter, afinal, isso realmente... A Kathleen Kennedy falou dele. É? Falou. Dentre os filmes anunciados vivo lá. ainda? Tá vivo. Tá vivo. Mas ela também tá, né? Ela tá viva, até onde a gente saiba, né? Desmentiu tudo. É. Mas vamos ver até o final do ano. Pegando aquele gancho que vocês falaram de, tem muito universo que não tá sendo explorado, que poderia ter sido. O que vocês acham que faltou, assim, de anúncio que vocês gostariam que, sei lá, fosse explorado tal história ou tal personagem, que, assim, vocês podendo mandar um e-mail e falar, sugerindo aqui que você podia fazer isso. Marcelo O que seria? Filoni, né? Ou Dave Forlani. O que tá faltando? Eu não sei. De verdade, assim, essa é uma pergunta boa. Eu não sei pra onde que eu iria... Acho que eu iria mais pro passado mesmo. Acho que tem... Enfim, pra onde vai justamente o Mangold, né? Sim. Acho que acho que mais do que ir pro futuro, eu iria pro passado. Eu vejo o futuro repetir o passado. Não, brincadeira. Eu tenho uma... Não é um planejamento, né? Mas qualquer coisa... Sonho. Um sonho. I have a dream. Lucasfilm, presta atenção, me liga, tá? Seguinte. Eu penso que, por um lado, tem que se aproveitar que os atores das prequels estão em alta. Ewan McGregor, Hayden Christensen, essa galera. Produz algum material com eles. Pra cinema, sabe? Um filme especial do Clone Wars, 20 anos, sei lá. Em 2028, Clone Wars faz 20 anos. Um capítulo especial pra cinema. Exato, sabe? Tipo, por quê? Porque aí vai manter e atrair a base de fãs antiga, digamos assim. Galera millennial das prequels e também a galera da geração da trilogia original. Em paralelo, faz um Velha República, sabe? Pega a galera do Guerra e Sith contra os Jedi, milhões de Sith enfrentando milhões de Jedi, coisa que a gente ainda não viu no cinema. Uma história de guerra a lá... Vou botar entre muitas aspas, tá? Game of Thrones, sabe? Um épico de Star Wars. De guerra, de traição, com Sith de um lado, Jedi do outro. Eu acho que você pode fazer uma nova trilogia, uma nova saga com o passado, e aí com novos personagens se atrai uma nova audiência, e manter a audiência atual, ou melhor, a audiência antiga, né, o público mais millennial e clássico de Star Wars, aproveitando que os atores das prequels estão dispostos, estão aqui, estão felizes, estão curtindo fazer coisa, sabe? E aí você agrada a todo mundo. Ele pensou pouco nisso. Eu Já fiquei... tem esquematizado o elenco. Total, é o meme roteiro do tá quadro. escrito. Sabe aquele meme do quadro do cara teorizando, anotando as coisas? Sou eu. Só pra fechar essa parte da Star Wars Celebration, nunca teve no Brasil, né? Ainda não. Não. Nunca teve. Vocês acham que o Brasil tem chance de sediar assim, um evento gigante assim, de Star Wars? Acho que o fandom aqui dá pra juntar uma Assim, galerona. tem muito fã aqui. Eu acho que a própria reestreia agora do episódio 3 está mostrando isso, né? Tá mostrando essa força. Tem todos os conselhos Jedi espalhados pelo Brasil inteiro aí. Então, quer dizer, fã tem pra caramba. Mas é um evento caro, né? Porém, como o João viu lá no Japão, os fãs viajam para onde for. Assim como ele foi Anaheim, Londres e Tóquio, e vai ter Los Angeles daqui a 3 anos? 2 anos. 2 anos? 2027. Quer dizer, seria a chance da gente trazer isso para cá, né? Pensando daqui a 4 anos, com um planejamento direitinho, com certeza a gente ia ter muito fã vindo para cá, sabe? Sim. Pode ser aqui em São Paulo, pode ser no Rio de Janeiro, né? Que é o maior cartão postal que a gente tem. Eu acho que todo mundo viria com certeza, com felizão. Eu vejo acontecendo, assim, como um fã otimista, em 5, 10 anos, Star Wars Celebration e a própria CCXP é o exemplo maior de que uma Star Wars Celebration no Brasil seria algo que os fãs, assim, comprariam a ideia, sabe? O fato da gente ter tido o Anthony Daniels com a gente no Retorno de Jedi, aquela exibição especial, o palco Thunder cheio, galera gritando no filme, sabe? É um sentimento da CCXP que mostra a força do fã, né? O brasileiro é diferente, né, cara? Sim, a gente sabe fazer festa. Quando eles começarem a fazer aqui, não vai querer mais parar. Porque vai mesmo, aqui não. vai ser... Não. Eu acho que os atores de Star Wars nunca vão se sentir tão celebrados quanto quando eles vierem para cá pro Brasil. Sim. E isso a gente sabe porque a gente tem conhecimento de causa. Assim, Sir Anthony Daniels, né? Sim. Que tá aí pra provar.
Ele até falou, né? Ele tem um blazer todo dourado que ele não usa em qualquer lugar. Ele usou aqui. Foi. Ele só usa na Star Wars Celebration e ele usou aqui com a gente. Então, se até o Anthony Daniels já percebeu, Disney... nunca se viu. Tipo, né? É o maior veterano ativo. Tipo, o cara que tava em todos os filmes. A primeira fala de Star Wars é dele e a última, se você considerar os 6 do George Lucas, é dele também. Então... A qualquer momento. Ah, vem aí, será? Pegar o gancho do que você falou da Vingança do Sith nos cinemas. Cara, na época, imagino que o pessoal não recebeu tão bem, né, esses lançamentos. Hoje estamos com os cinemas lotados, o pessoal indo fantasiado, fazendo todo aquele auê. Vocês acham que você foi do quê? De Anakin Skywalker. Tô sem barba por causa disso. Sério? Tirei a barba, botei peruca, lente... E fiz I brought peace, freedom, justice and security to my new empire. Você deu sua vida lá. Ah, foi. Nossa, até esqueci o que eu ia perguntar. Não, se vocês acham que o pessoal tá reavaliando com essas estreias. Eu vi alguém falando que não teve, acho que foi o Ataque dos Clones, não teve a reexibição. Tipo, eles Foi. pularam. É porque foi 2022 e eu acho que ainda Durante tava a um período pandemia. meio pandemia. E aí eles foram no melhorzinho agora pra ver se dava um Mas- up. E teve um up. Então, ano passado teve Ameaça Fantasma, Sim. né? Foi 25? 25, isso. 25 anos. E aí vieram com o episódio 3 agora. Então vocês acham que o pessoal, tipo, com essas reassistidas agora, talvez numa tela maior, toda a experiência talvez o pessoal não viveu também, muita gente nova, vai ter uma reavaliação desses filmes aí que não foram tão bem recebidos? É um monte de coisa envolvida aí, né? Eu acho que assim, naquele momento tinha toda a polêmica do digital que o George Lucas estava usando. Na época a gente falava em excesso. Hoje a gente vê que Era pouco. é perto do que a gente vê hoje em dia, sim. Tipo, hoje você tem cenas inteiras de minutos que é toda feita por computação gráfica. Então, assim, mas como eu falei, eu não saí de nenhum dos filmes. O episódio 3, inclusive, eu tava fora, tava viajando de férias e tal. Eu lembro que eu pausei minhas férias pra ir pro cinema assistir, porque assim, eu não podia esperar mais. Fui com um amigo meu e, cara, eu saí felizão do cinema. Não teve frustração. Eu não sei se a gente está colocando em perspectiva justamente por causa da trilogia sequel, principalmente do episódio 9, que é o grande problema de todos os 9 filmes, tirando Han Solo, que não conta. Vou daqui pro RH. Sério, eu acho que colocando tudo isso em perspectiva, a gente vê que a trilogia prequel, ela tinha muita coisa boa. E assim, o George Lucas fala isso bastante, de para quem era, principalmente o episódio 1, era um filme para crianças. Sim. É aquilo que a gente comentou, né? A base de Star Wars, o público de Star Wars, ele cresceu. E aí o George Lucas, ele foi... Hoje sabemos o quão inteligente ele foi de fazer a trilogia prequel voltada para crianças. Eu sou geração trilogia prequel. Eu vi lá em 1999 no cinema. Em 2005, o filme estreou em 19 de maio de 2005. Aqui no Brasil também. Eu assisti no dia 19 e assisti no dia 20. Porque eu vi a sessão... da estreia dublada. Não queria ter visto dublada, mas meu amigo que comprou os ingressos, ele comprou dublado porque ele queria ver dublado. E aí eu tava indo, né, com ele, enfim, beleza? E aí, você viu? Veio um trauma agora. E aí, não, brincadeira. Mas no dia seguinte eu fui ver legendado. Então, assim, eu tinha o quê? 11, 12 anos de idade, já tava perdido. Já era... Foi entregue, já mudou o RG. Não, lá do Sombrio da Força. O João Jedi nasceu ali. No RG ali, ó, João Jedi, pá. Então, ele foi muito inteligente de conseguir fazer uma nova trilogia, na época nova, que conseguisse cativar esse novo público, né? E eu fico muito feliz de que agora tem pessoas que estão tendo a oportunidade de ver Star Wars na tela grande, principalmente a trilogia prequel, pela primeira vez. Eu fui 2 vezes já ver nesse relançamento do episódio 3 no cinema, novamente, né? E é outra parada, velho. A gente que viu durante anos no DVD, no Blu-ray, no Disney Plus, agora tá vendo no cinema com a galera falando junto as coisas e vibrando na cena do Anakin ligando o sabre pras crianças. E é um negócio meio doido. Você vibra com aquilo. Eu mandei uhul! Mas eu tava vestido de Anakin, então eu podia. Tá. Eu tava só no personagem. João Jedi, é isso. Eu tava no personagem, cara. Era cosplay. sei. Eu tava só mantendo ali a atuação. João Sith. Você não criou o seu alter ego ainda do João Sith? Então...
Às vezes ele aparece. Aí em momentos bem pontuais ele aparece. É que a grande polêmica, a grande pergunta é: será? Vou até deixar esse corte registrado pra gente ver daqui 20 anos. Será que daqui 20 anos, um relançamento das sequels nos cinemas, o que a gente falou? Era pro corte? É isso que você falou, Esse né? o corte aí, galera. Essa é a resposta. Sobe os créditos. Tarará, 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 tarará. Só um adendo que a gente, antes de começar, tava falando. Essa cadeira, ela é especial. Teve gente que já tomou um tombo aqui. Mas acontece... Eu não sei, cara. Ah, já entendi. Ela gira e aí o pé abre. Olha aí, ó. Gostou? Vamos lá. Nada aconteceu. Segue o jogo. O que a gente tava falando? Esse é o ponto. Era o corte, o ponto do corte. Ah, sim. Você ia perguntar do O episódio grande 9. corte que a gente vai reprisar daqui 20 anos vai ser esse, não vai ser a O jogo pergunta. A queda do Jedi. Caralho, teve Episódio 10. ascensão. Episódio 10, A é. queda do Jedi. Se daqui 20 anos, talvez essas sequels estarão sendo revistas e falando, putz, vamos levantar ali o sabrezinho pra hora que tiver o beijinho de Reylo. Não, Por que não? aquilo é indefensável. Eu acho que seja agora, seja daqui a 20 ou 100 anos, cara. Eu acho que a gente não vai conseguir sobreviver e achar que aquilo foi bom. Bom, esse... Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Esse ano, 2025, o Despertar da Força tá fazendo 10 anos. Mas eu acho que eles só vão reexibir a partir dos 20. Tamo bem. 10 anos de Despertar da Força. É isso aí. 10 anos do início das sequels. 10 anos do início das sequels, que são os novos filmes de Star Wars. Que não é ruim. Não é ruim. Não tô falando mal. O Despertar da Força não é ruim. Não. Não. Porra, chorei. E eu, pra cacete. então, e eu gosto dos últimos Jedi ele também, pega tá? tudo que funciona, principalmente na primeira trilogia, na clássica, e traz de volta, né? Exato. Ele é uma grande homenagem. É Então um ele soft funciona. reboot também. É um É. soft reboot. Esse foi um fanservice, mas o resto foi fan de service. Não, o episódio 8 é bom também. Episódio 8 é bom. É bom, eu A gosto. gente vai discordar aqui por alguns minutos. Não. Esse foi o que eu saí da sessão do cinema falando, puta que pariu. Mas por causa do Luke? Por causa do Luke? Não, eu acho que, tipo, não... talvez eu tenha que reassistir agora, sendo menos exigente. Porque eu vi na estreia também, eu falei, porra, é meu momento. O primeiro foi muito bom. Falei, tem Luke nesse? Falei, vai ser do caralho. Saí possessa. Entendo que teve uma diferença ali, é do Ryan Johnson, não é? É do Ryan Johnson. Porra, é. adoro ele. Acho ele sensacional. Não sei se vi com um olho um pouco mais exigente naquela época, mas esse aí foi, acho que o divisor de águas, que depois, dali em diante... É porque tem uma galera, não tô falando que é o seu caso, mas teve uma galera que ficou naquele, não é meu Luke Skywalker, porque simplesmente não entendeu que o Luke Skywalker pode ser falho. E que o Luke Skywalker tinha que ser falho pra história Foi um ótimo fazer desenvolvimento sentido. pra ele. Eu achei que, tipo, meio que humanizou um personagem que o pessoal também tá vendo como, tipo, o topo ali sei lá, do herói, que é falho também. Que já Então tinha, não é um já tinha problema. justamente cagado a Exato. história, com perdão do português aqui, com o Kylo Ren, né? Então, o é Luke simplesmente cometeu os mesmos erros dos mestres dele. Né? O Yoda e o Obi-Wan. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem uma geração sequel aí que pode, sim, celebrar as sequels. Como a gente falou, de Todas? 3 filmes... Não, calma. De 3 filmes, 2 são mais celebrados, apesar do 8 ter sido um certo divisor de águas ali, bem divisivo. Mas o 9 é consenso geral, eu acho, né? Que tipo, é mais fraco. Cagou. Pra muita gente é mais fraco, pra muita gente é cagou. Entendeu? Então, não sei se o 9 vai ter esse apelo todo. Momento, né? Esse momento. Mas assim, teve muita gente que odiou o episódio 1 e corta a cena, tá todo mundo lá no cinema assistindo. Darth Maul, tanta, Padmé, Maravilhoso. sabe? Mas na época, episódio 1, Jar Jar Binks, você lembra? Você foi, você tava. Eu tava. Você não gostou dele também? Você Ah, o foi Jar da- Jar Binks é ruim, né? eu acho ele... Mas é pra criança, é Hoje isso. ele funcionaria bem mais, eu acho, com o que o povo gosta. Tipo, desse personagem Eu também caricato acho. aí que... Eu lembro que na época eu torci o nariz pro Jar Jar Binks, mas porque eu comecei a me tornar um adolescente chato. E adolescente é chato. E aí eu ficava, Jar Jar Binks, aquela minha mãe adorava o Jar Jar Binks. Achava engraçadíssimo. Isso é funny. Missa going to hurt you, sir. Né? Que agora tem o Jar Jar, Dart Jar Jar. Eu entrevistei o Ahmed Best, que faz o Jar Jar Binks. E é muito bom vê-lo com um sorriso no rosto, sabe? É muito bom vê-lo sendo abraçado pelos fãs. Assim como o Hayden Christensen também, que é o Anakin Skywalker. Assim, os dois e o Jake Lloyd, que era o Anakin do episódio 1,
passaram por umas poucas e más na época com os fãs, sabe? Eles foram muito criticados, eles sofreram muito hate. E aí a gente viu que existe um padrão em anos de Star Wars sobre... Tá na postura modelo. Voltando... Ele quer sair bem na foto, é por isso. exato. Tentando refazer um pouquinho até a sua pergunta. Vocês acham que Acolyte pode ter esse momento de virada de mesa? Acolyte tem esse fandom, viu? Tem o fandom. Eu vi lá no No Japão. episódio 9 eu não vejo. Acolyte eu vejo. Bastante gente que, tipo, tava ali entendendo os problemas, mas que tava ali falando, pode ser que melhore. Tem coisa que foi pior, que já saiu e continuou por muito mais tempo. Sim. Não só de Star Wars, né? De Sim. qualquer outra Exato. coisa. Então, por que não? Acho que os personagens também tiveram aquele... Pessoas se apegaram a eles. Pessoas específicas, você falou. Que não tinha um coreano, porra, tem um... Sabe, tem um apego ali que... Talvez. O que mais me doeu foi o jeito que eles usaram mal a Carrie-Anne Moss. Tinha uma expectativa gigantesca dela ficar ali e foi nos primeiros minutos. Volta depois, ela só com volta um flashback, depois, né? mas enfim, né? Tipo, não é o suficiente. Não, eu tava até comprado com a forma que ela foi, porque eu achei que ela ia ser melhor aproveitada no flashback. Principalmente porque a Daphne King a gente entrevistou ela lá no México, e ela tava falando assim, nossa, era muito legal você estar em cena com a Carrie-Anne Moss. Tipo, a gente ficou lá treinando durante não sei quantas semanas, blá blá blá. Na hora que a Carrie-Anne Moss entrou, em 2 cenas ela já tava dominando a cena inteira, tipo, fazendo as coreografias e tal. Tipo, ela é a Trinity. Caramba. É a Trinity, velho. Ela... E agora ela é escolhida, né? No Matrix 4. Ih, rapaz. Mas eu acho que a Acolyte vai ser celebrado, sim. Já tem um movimento pela segunda temporada. Ainda não é tão vocalizado, mas tem uma galera que pede a segunda temporada. O Manny Jacinto, que é o Quaimir, né? Ele tava na D23 de Anaheim. Verdade. Participando de painéis. Estava agora na Star Wars Celebration também. E uma galera tirou foto com ele, pegou autógrafo. Ele participou de painel, sabe? Então... Ele é bom, né? Ele é bom. E eu acho que... E sarado, né? O braço dele é do tamanho da minha cabeça. É um exemplo ali, mas sem fazer amor com o suco, né? Só com o lado sombrio. Olha lá. Cara, que eu queria só ter um momento que você voltou pra Acolyte, eu vou voltar pro Jar Jar Binks. Pra não falar que ele é completamente inútil, eu adorava jogar com ele no Lego Star Wars, porque Sim. ele pulava. Sim. Ele era Porra, ele era foda. Ele Ele pulava. é massa. Ninguém pulava igual ele. Isso É minha única memória afetiva que eu tenho com ele. De resto, Tadinho. Hoje eu já... hoje eu compraria o boneco dele. Ah, Já que ele é um... eu compraria personagem eu queria muito um boné que tem Sim. as orelhonas dele. Pateta. Tipo do Porra, demais. Pateta, exatamente. Demais, É. demais. A gente falou de fanservices, de services no geral. Vocês acham que é um problema criativo ou a nostalgia é meio que o que impulsiona o interesse? Boa pergunta, jovem padawan. Não sei. Velho, assim, eu penso que a nostalgia ajuda, mas a gente não pode contar só com ela. Senão a gente fica limitado. A gente vê, sei lá, se fosse viver só de nostalgia, a gente não ia ter o BB-8. A gente não ia ter Andor, apesar de que Andor tem um lado nostálgico por se passar na Era do Império, mas são personagens novos e uma história nova. Não tem um grama de Skywalker ali. Vem a partir de Rogue One, Sim. que é um caminho paralelo ali. É o texto de abertura do episódio 4, né? Mas a nostalgia, ela é bem utilizada às vezes, mas se ela for muito utilizada, satura, sabe? A gente acaba ficando naquele mesmo lugar. Por isso que eu defendo ter o lado nostálgico, o lado prequel, o lado Clone Wars, pra você aproveitar os atores que estão agora em alta novamente sendo apreciados e exaltados, e ao mesmo tempo você cultivar um novo público com novas histórias, sabe? Tem que haver, como eu disse, Star Wars pra todo mundo. E aí você pega a nostalgia, você tem o Star Wars nostálgico que mantém, e você tem um Star Wars novo, seja contando histórias do passado que traz uma nova fanbase, sabe? Tem que haver o equilíbrio da força, olha aí. E o que não funciona, você esquece. Cada um da coragem. Han Solo. Rapaz, você ainda fica nessa do Han Contagem de Solo, né, velho? Quantas vezes ele falou solo hoje? Nossa, Eu vou botar fala na mais do tela. que eu, e eu gosto. Então, por E isso eu que eu tô gosto. Porque você tá errado. Você tira... Mas falar mal é mais É legal. apenas um ponto de vista. É o seu ponto de vista. Correto. Eu acho que a gente tá 2 contra 1 nessa... Tudo bem, eu tô acostumado. Eu sou derrubado o tempo todo por causa disso. Faz parte.
Vamos botar o replay. Alguém vai editar, vou botar esse replay Não, toda não vai vez. não. Não sei do que estamos falando Toda aqui. vez que levar uma lacrada, É a gente vai apenas, botar é apenas uma ilusão. Não sei do que estão falando aqui. Buguei. Por alguns Viu? minutos. Pior, Viu? pior. Funcionou, pior, funcionou. Pior. Tá tudo, pior que tá tudo genuíno aqui, não tem nada que tá forçado. Cara, queria saber de vocês que outros criadores, diretores, elenco vocês queriam que tivesse assumindo projetos em Star Wars? Back in the day, Spielberg. Né? Nossa, pensei a mesma coisa. Putz. Nossa, ia ser demais ter... Assim como eles fizeram com o Lucas produzindo e o Spielberg dirigindo, né? Como eles fizeram com Indiana Jones. Imagina uma aventurazinha dirigida pelo Spielberg, cara. Apesar dele ter... Teve um diretor, não vou falar o nome no final, mas teve um diretor que ele foi perguntado recentemente numa entrevista, daqueles bate-bola jogo rápido. Dirigiria um filme de Star Wars? Aí ele tinha a opção de dizer sim, não ou passo. Ele falou passo. Passa a pergunta. Ou seja, deixou aberto, porque se não é sim, tipo, certezas, e não é não dirigiria. Tá ali no meio. Eu também não encha meu saco, eu não vou falar sobre isso. Talvez, mas imagina um Star Wars com efeitos práticos dirigido pelo senhor Christopher Nolan. Imaginei. Já pensou? Assim, raiz. Puta, não... Será, cara, que combina com ele? Trilha sonora do Hans Zimmer. Ia dar um trabalhão, hein, pra ele. Eu pensei nos mexicanos, cara. Eu fui pensar no Del Toro, falei, não, o Del Toro não combina, mas o Cuarón ia deitar e rolar ali. Cuarón é legal. Realmente. Ia ser bom. Será que um Star Wars... Não, o Denis Villeneuve falou que não, né? Não tá afim. O Denis tá fazendo as mas coisas tem dele. Duna, Tem né? Duna, tem Duna. Ele já tem o Star Tem a Wars original, chegada. né? Mas é verdade, pô. O George Lucas, né, olhou o Frank Herbert e disse: vou copiar, mas não vou fazer igual. Mentira, Demais. sacanagem, brincadeira, viu? Vou deixar a galera dormir no meu. Então. Mentira, eu adoro Duna. Tô Eu falando também, de... eu também. A gente falou mais de diretor, né? Mas assim, elenco. Quero, tipo, por exemplo, teve o Ryan Gosling, que foi ali um... Não entendi muito, mas entendi também a escolha dele. Mas não tem ninguém que, sei lá, você bate o olho e fala, putz, você é a cara do Star Wars, cara, o que você tá fazendo? É porque Star Wars tem a tendência de não usar muitas estrelas, né? Acho que essa é a primeira vez que uma estrela tá sendo protagonista mesmo. Beleza, episódio 1 teve o Samuel Jackson, Liam Neeson, mas eles não eram os protagonistas. O Ewan McGregor, a Natalie Portman e o Jake Lloyd é relativamente desconhecidos, apesar da Natalie Portman ter feito profissional antes, né? Mas... não sei... Pô, o nosso amigo lá, o Glenn Powell, pegada meio Han Solo, não? Sabe o que eu tô pensando? Na Kate Winslet. Kate Winslet? I'm flying, Jack! Pegar uma protagonista feminina. Eu acho ela muito foda, cara. Não, ela é foda. Mas tô tentando Ela encaixar. meio maleia. Tipo senadora? É, Coisa meio momótima? nessa pegada. Talvez. Pô, sabe quem daria um alien foda? Eu esqueci o nome dela, socorro. Rainha do gelo lá. Frozen. Não. Nárnia? A Tilda? A Tilda Swinton. Tilda Swinton ia dar um alien que foda. ela não faria, né? É Esse verdade, que é o ponto. é verdade. Meryl Streep pra Star Wars também. Mas você pode fazer o que quiser, né? Ela pode ser o Darth Ela Vader. pode ser a Estrela da Morte. Ela pode ser uma cadeira que abre a perna e cai. Obrigado. Uma coisa aleatória que eu joguei aqui. Não vai não. Não sei o que vocês estão falando. Cara, o pior que volta na minha cabeça a imagem. E eu nem vi acontecer, eu só vi você no chão. Eu vi acontecer. Eu vi acho tudo. bom. Um grande momento. Minha vida passou diante dos meus olhos na hora. Meninos, pra fechar, criei aqui meio que um universo paralelo de decisões. Se caso fossem, tipo um What If. É What If o nome? É. Se fosse... Não existe, né? Só pra ter certeza. Ali no mundo de Star Wars existe um What If da vida? Não, só o Rebuild the Galaxy, que é da Lego, mas... Acho que talvez não seja isso. Não. Assim, outras alternativas, se vocês queriam saber se vocês acham que funcionaria, o que você acha que viria se tivesse acontecido isso? Pensou? Se o Anakin tivesse derrotado o Obi-Wan e Mustafar, como isso mudaria a saga? Temos isso numa cena do jogo episódio 3, Vingança do Sith. O Anakin derrota o Obi-Wan,
Aí chega o Palpatine e fala: muito bem, meu aprendiz, aquela coisa toda. E aí o Anakin pega o sabre, mata o Palpatine, vira pros clones e fala: agora a galáxia me pertence. Então, ele dominaria tudo. E a Padmé ia de base também. Já. Eu acho. E você? Eu não consigo ver isso acontecendo. Esse What If foi muito difícil pra mim. Eu tô a Renata Sorra aqui, tô meme. Calculando, aqui o que poderia acontecer depois porque disso. o high ground é muito presente, né? Ground. O Obi-Wan, ele já venceu ali. Se o Luke tivesse aceitado o convite do Vader de governar o Império juntos... para governar juntos no Império Contra-Ataca. Essa eu já consigo ver um pouquinho melhor. Família ali, né? Um rolê família. Vamos Nepo aí. Baby ali do... Nepo Nepo Baby da galáxia. Cara, Você herdou a Estrela da Morte do meu pai. aí ia ficar um pouquinho mais difícil pra Leia, né? Aí ia complicar pra ela, porém... Cara, eu boto uma fé na Leia, viu? Acho que a Leia ia dar um cacete nos dois. Eu acho que ela ia tentar redimir o Luke. E ia matar o Vader. Não ia ter redenção pro Vader. Verdade. Se for da Leia, só vou bater informação aqui, ela não foi treinada como Jedi no começo. Ela sempre teve aquele destino porque eles foram separados, né? Então, se ela tivesse sido treinada como Jedi desde cedo, ela teria sido, talvez, o Luke da história ou ia ficar um pouco mais de lado? Eu acho que ela teria sido mais poderosa. Porque se a gente tá... Mais poderosa que o Luke. Porque o Luke... O Luke também porque começou a treinar só depois. 19 anos de idade. Depois que ele tomou muito leite de banta ali. Leite azul e tal. Se a Leia, com o treinamento dela de política, de senadora de Alderaan e princesa, tivesse sido em paralelo treinada como Jedi, ela ia ser Qui-Gon Jinn, sabe? Ia ser nesse nível de sabedoria e poder. Eu acho que ela ia ser uma Jedi fodona. E o Ahsoka. Pô, talvez mais, né? Talvez mais, ainda. Porque ela tem a parte política junto. E a Ahsoka não concluiu o treinamento. E DNA do Skywalker, né? Ela tem DNA do Skywalker. A Ahsoka não concluiu o treinamento. Então acho que a Leia ia dar um cacete em muita gente. Voltar pra um trauma aqui, Rey. Se tivesse se Tadinha. tornado uma Sith, ali com o amor da vida dela. Tipo, a Rey, ela... Eu vou falar. Ela é uma Palpatine, né? Então... Puta, tem isso, né? Tem isso, você tinha esquecido. Tinha esquecido, cara. Só Não. cortando. E essa manchete aí do cara perguntando se o Palpatine transa? Vocês viram, né? Puta. Eu vi e resolvi não ler. Não. Eu não sei, eu não lembro se eu li ou se eu não li, ou se eu li e apaguei o que ele respondeu. Não, o Ian McDiarmid, ele foi muito zoeiro quanto a isso, porque ele não tá lendo o que tá sendo produzido nas histórias de Star Wars. Então, pra ele, tipo, nossa, quando me contaram que eu ia ter uma neta, eu fiquei, ué? Mas o rolê todo é que o Palpatine, ele não precisou usar a força, não precisou... enfim... Ele não precisou disso pra ter os descendentes, né? Os livros explicam que foi um clone dele e tal. Mas só de falar, não, porque ela é neta do Palpatine, aí você já pensa, o Imperador teve filho, sei que lá. O Imperador é o ser mais maligno do planeta, da galáxia. Ele não vai pensar em formar uma família, sabe? Não acho que ele tenha esse... Ele quer um exército, né? Ele quer um exército, Não acho que ele tenha esse sentimento paternal aí, não. Se o Snoke nunca tivesse morrido daquela forma. Quem é Snoke? Um bom argumento pra mim não gostar. Do episódio 8? É. Eu gostei do Snoke. O cabeção. O Andy Serkis, cabeção. Porque aquele ali era pra ser o topzera da história. E aí? Então, eu acho que ele era pra ser o topzera da história, mas na verdade o topzera da história que era pra ser era o Kylo Ren. Sim. Por isso que o Snoke morreu daquele jeito. Só que aí veio o episódio 9 e cancelou tudo. E por onde anda o Snoke? Snoke? Estamos com uma saudade aí. Foi dirigir o Venom. Foi dirigir o Venom. Foi preso em Narquina.
Tá preso na Arquina 5, em Andor. Olha só. Olha aí. É isso, o Andy Serkis é talvez, não sei se é o único ator, acho que não, mas um dos poucos atores que fez 2 papéis em Star Wars. One Way Out. Ele conseguiu sair dessa. Ele fez o Snoke na trilogia sequel e depois o Kinoloy em Andor, One Way Out. O outro também foi o Ray Stevenson, que faleceu, de Ahsoka. Ele fez o Baylan Skoll em Ahsoka, mas antes ele tinha dublado o Gar Saxon em Clone Wars e Rebels. Por isso que você tá aqui, João. Exatamente, meu Deus. Gente, Saúde. meu sobrenome não é Jedi à toa, né? Pra fechar, se a trilogia prequel tivesse sido filmada hoje, com o roteiro atual e também a tecnologia, ia dar certo? A prequel, você tá falando? É. Eu acho que a trilogia prequel deu certo. Eu acho que ela conseguiu trazer o público de volta pro cinema pra assistir mais Star Wars. Eu acho que ela deu certo. Dava pra ser melhor? Talvez. Mas assim, o George Lucas tinha uma ideia, ele tinha um plano do que ele queria e ele sabia aonde que ia dar. Ele sabia que ele ia justamente chegar no episódio 4. Então acho que ele fez, ele cumpriu a jornada dele ali. E, de quebra, ele ainda ajudou muito a indústria, e a Industrial Light and Magic, a evoluir pra caramba. George Lucas puxou essa fila aí da digitalização dos cinemas. Hoje em dia a gente não tem, a gente tem pouquíssimos cinemas que tem a projeção de película ainda, né? Hoje é quase tudo digital. Salvo alguns IMAX em 70mm, aqui no Brasil nem tem, é só lá fora que existe. Todo o resto, todo o parque hoje é com HDs. Tipo, isso barateou você ir pro cinema. Quer dizer, deveria ter barateado, né? O cinema tá caro pra caramba. Mas toda essa evolução começa ali, né? Então eu acho que pra mim deu certo. O George Lucas ele foi pioneiro no volume, né? Que é a tecnologia usada em Mandalorian, das telas de LED em volta do set. Aquilo começou com o chroma key azulzão que ele usava, né? Então, realmente ele foi pioneiro nisso. Agora, entre dar certo, eu penso que... Não sei quanto a dar certo, mas eu acho que as prequels teriam um ritmo diferente, né? A história seria contada de uma maneira diferente, uma maneira mais para essa geração, né? Mais rápida, mais intensa, que é como o George Lucas dirige, inclusive. O George Lucas, ele dirige falando assim, eu quero mais rápido e mais intenso. Ele só fala assim, no set. Então, acho que os filmes também seriam dessa forma. Seriam mais rápidos e mais intensos. Meninas, estamos aqui falando às 7 horas seguidas. Faltou alguma coisa? Algo que vocês queiram falar? Sempre Um falta. assunto aí? Fala, quero soltar uma informação, nada a ver. Han Solo é bom. O personagem o filme dele não. Mas gosto muito do Lando. Donald Uma Glover, pena né? que a gente Foi perdeu o Lando. A série. Donald Glover ia ter uma série, ele com o irmão dele, né? Que iam fazer. Foi. E sumiu, né? Foi. Ficou no esquecimento aí, no limbo. Uma pena mesmo. Essa foi uma perda muito grande, cara. Porque eu gosto muito de Atlanta, por exemplo. Eu acho que ia ser uma série divertida. Porque ele é um personagem divertido. Sim, sim. O Lando é sensacional. No próprio filme do Solo, tipo, ele é uma das coisas mais legais que tem. Olha aí, falando bem do Han Solo. Olha Tá vendo? só, do no filme. Final sempre. Demorou só umas 8 horinhas aí pra gente chegar nessa... Pô, eu tento há anos. Então. É isso, gente. Alguma informação a mais? Vocês querem falar de alguma coisa específica? Divulgar canais, redes sociais, eventos? Fique à vontade. Câmera de vocês. Brilhei. Vamos lá. Quero convidar a galera que quiser acompanhar um pouco mais do meu conteúdo exclusivo de Star Wars. É no Diário Rebelde, que é o meu canal. E também nas minhas redes sociais. Vou fazer um serviço aqui rapidinho para a galera da JediCon Paraná, que vai acontecer em Curitiba no dia 31 de maio. E é óbvio, né, seguir a gente e se inscrever no Omelete. Acompanhar as novidades por lá da cultura pop no geral e da CCXP. Isso aí, a CCXP já está com ingressos à venda aí. Alguns, inclusive, já estão esgotando. E com certeza vai ter muito sabre de luz lá dentro do pavilhão, porque sempre tem muito Jedi, muito Sith, muita gente, muitos fãs de Star Wars presentes por lá. E que a força esteja com vocês. Com todos nós.